Oi gente, o vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês me pedem muito, que são os meus pincéis favoritos. Me pedem muito mesmo. E assim, hoje eu vou mostrar aqui os meus pincéis favoritos mesmo, os que eu sempre uso, os que eu sempre procuro primeiro na gaveta para usar assim, porque eu guardo na gaveta para evitar de pegar pó. Só que assim, também não necessariamente eu só use esses pincéis aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu selecionei os que eu realmente procuro primeiro quando eu preciso usar, mas óbvio que eles não são insubstituíveis. Alguns até são por causa do formato, vocês já vão entender. Só que, gente, não se atenham muito à marca e à referência do modelo do pincel que eu vou mostrar aqui. Muitos deles vocês se atentam ao formato porque vocês conseguem achar um parecido. Um ou outro tem o formato, o recorte das cerdas patenteado, então você não vai achar um parecido em outra marca. Mas o importante é realmente você se atentar ao tamanho e ao formato do pincel. Começando a minha maquiagem, o primeiro passo é dar uma hidratada na pele, né? Então assim, se eu uso uma bruma, por exemplo, claro que não precisa do pincel. Se eu vou usar um primer, eu pessoalmente uso a mão para aplicar. Mas Verônica, o vídeo é sobre pincéis. Você não vai me indicar nenhum pincel para usar o primer? Então, gente, é sobre os meus pincéis favoritos, né? Então, para aplicar primer, eu realmente não tenho um pincel favorito. Principalmente se o primer for desse tipo hidratante. Eu já apliquei no rosto, tá, gente? É que eu tive que regravar agora essa parte, porque eu tava gaguejando demais na hora que eu tava explicando. Mas eu já apliquei o primer, vou deixar os produtos que eu vou usar na descrição aqui do vídeo. E aí, esse tipo de produto que garantem hidratação para a pele, o próprio hidratante, um primer hidratante, eu acho que não tem pincel melhor do que os próprios dedos para aplicar. Meu próximo passo seria aplicar a base. E para base, gente, eu tenho um gosto assim por pincéis, mais por pincéis do que por esponja. E ainda, pessoalmente, eu gosto muito de pincéis que sejam assim, ó, Duo Fiber. Eu acho que não tem pra ninguém aplicar base com Duo Fiber. E além disso, eu gosto muito desses modelinhos que dizem que é pincel para blush. Esse mesmo aqui é da Ruby Rose. Eu tenho um outro aqui também que ele tá meio sujinho de blush, né? Porque dizem que é pincel de blush. Eu detesto chamar um pincel por uma única função, porque vocês podem ver. Dizem que é para blush, mas eu uso para aplicar base. Muita gente usa para aplicar base e realmente o efeito é incrível. Eu tenho vários assim desse formato. Esse aqui era da Marissa Saad, mas essa linha saiu de linha, infelizmente, porque eu achava esses pincéis aqui incríveis, bem melhores do que esse da linha atual. Aí tem esse da Ruby Rose, que tem esse formatinho de blush. E tem um da Real Techniques também, que é maravilhoso para aplicar base. Gente, esse pincel aqui para aplicar base é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que é o RT200. Esse pincel aqui também é de cerdas Duo Fiber, como vocês podem ver, só que ele tem um formato diferente desse. Vocês podem ver que é chanfrado, né? Começa menorzinho e ele vai ficando um pouquinho mais alto aqui, maior. Só que esse aqui é um pincel muito exclusivo da Real Techniques. É aquilo que eu tinha falado, de que tem alguns pincéis aqui que são patenteados, né? O formato. Então, se você quiser especificamente esse formato, você tem que comprar o da Real Techniques. Mas não necessariamente só ele dá o efeito que eu gosto. Como vocês viram, esse daqui da Ruby Rose tem um formato diferente, mas pra mim entrega o mesmo resultado. Vou aplicar de um lado com esse da Real Techniques. Vou aplicar dando batidinhas, porque lembra que eu tô com um primer por baixo. E eu acho que esse pincel aqui, gente, esse e esse, são pincéis que eu não preciso de esponja para dar acabamento. Verônica, esse daqui é o mesmo pincel que você usa nas resenhas de base? Não, o que eu uso nas resenhas de base é ótimo para base também, só que eu acho que esse formatinho aqui ainda é melhor. O das resenhas de base é o RT204, esse aqui é o RT200. Verônica, eu também já vi que você fez um vídeo de comparação dos pincéis da Real Techniques originais e as réplicas. O RT200 da réplica é igual? Não, não é. A questão das réplicas é que cada kitzinho que você compra de réplica, ele não vem exatamente com o mesmo formato.
olhando mais de pertinho, esse acabamento eu realmente consegui somente com esse pincel, somente com a cerda do Fiber. Eu não usei esponja e mesmo assim eu consigo um efeito bem parecido com o da esponja. E agora desse outro lado do rosto eu vou usar o pincel da Ruby Rose, que vai me dar o mesmo efeito. O negócio desse pincel da Ruby Rose é que ele é um pouquinho maior, então eu acho que o trabalho de aplicar a base acaba sendo um pouquinho mais rápido do que o outro da Real Techniques. Percebam que muito da aplicação também não é do pincel, não é o pincel que faz o acabamento, é a forma de aplicar essa base. Eu nunca arrasto esse produto, eu simplesmente vou depositando em todo o rosto. Assim eu consigo que tenha produto onde tem que ter produto e consigo o acabamento também. E de novo, mesmo acabamento de aplicação com esponja. Preciso prender o cabelo porque tá muito calor, pelo amor de Deus, tô derretendo aqui, não posso ficar com o ventilador ligado aqui, senão vocês não escutam minha voz. De corretivo, gente, olha, se tem uma coisa nessa vida que eu gosto é aplicar o corretivo com pincel, e tem um pincel maravilhoso para isso, que é este pincel aqui. O meu já até saiu aqui a referência, porque ele é muito velho, eu tenho ele já há muito tempo, mas é o pincel A10 da Macrylan. De novo, é um pincel Duo Fiber. Pincel para pele Duo Fiber é o que há de melhor. E vocês vão falar, mas Verônica, esse pincel é um pincel de esfumar. Ele pode esfumar a sombra, mas ele esfuma o corretivo também. E, gente, o acabamento fica, ai, maravilhoso. Eu vou espalhando o corretivo como se ele fosse uma sombra mesmo. Faço o mesmo movimento de esfumar uma sombra. Do outro lado, a mesma coisa. Tem que ser bem o topo do pincel para esfumar, não pode estar deitado assim. O próximo pincel é um pincel que assim, eu descobri que eu amava ele nas resenhas de blush, porque o pincel que eu costumava usar, eu vi que ele não era muito bom assim pra blush cremoso. Ele é bom, mas eu descobri que esse aqui, MS3 da Marissa Adi, é melhor para essa finalidade. Eu citei ele no meu vídeo de makes favoritas do momento, porque o meu blush mais usado do momento é o blush em bastão da Marissa Adi, e eu gosto de aplicar aquele blush e também o iluminador em bastão, especificamente com esse pincel aqui. Por quê? Porque ele é bem firme, vocês podem achar que ele é um pincel muito pequeno para aplicar blush, mas eu acho ele perfeito para essa função, justamente porque ele é bem com as cerdas mais juntinhas e ele acaba tendo uma certa força na cerda que outros pincéis bem fofão não tem para tirar o produto cremoso da embalagem. E esse aqui eu consigo pegar o produto porque as cerdas estão mais juntinhas, ela tem uma certa força, o pincel não fica tão molenga quando se depara com essa textura que é mais dura, querendo ou não, né? O compacto também é uma textura dura, só que ele se solta quando você encosta o pincel. Quando é um produto cremoso assim, não se solta tão fácil em qualquer pincel, em qualquer formato. E eu acho que na aplicação também é perfeito, porque eu consigo concentrar a primeira aplicação no lugar que tem que ter mais corzinha de blush mesmo, e conforme eu vou esfumando, eu também consigo uma precisão no formato do blush, assim ele não pega uma parte muito grande do rosto. Mas eu não tô demonizando todo o pincel grande de aplicar blush, até porque esse aqui da Real Techniques, o RT400, é perfeito, 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 perfeito. E esse meu é a minha réplica, porque a minha réplica tem marcado aqui embaixo. Esse aqui é o original. Tem vídeo aqui no canal comparando os dois cumprem a mesma função, Se tem um pincel da Real Techniques que vale a pena ter, é esse aqui, porque ele também serve, além de aplicar blush de uma forma bem difusa, por isso que é muito legal ter um pincel grande assim, que esfume muito bem, ele também é muito bom para aplicar pó no rosto inteiro. Mesmo eu não sendo a pessoa que aplica pó no rosto inteiro, ainda assim, quando eu preciso aplicar, ele é muito bom para essa função.
E aí, ó, pra aplicar blush, eu tô só assim, fazendo de uma forma ilustrativa aqui pra vocês verem que ele também é um dos meus pincéis favoritos. Pra aplicar blush compacto, ele também deixa muito difuso. Claro que aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque ele ocupa uma parte maior do rosto, mas ele deixa um esfumado muito, muito, muito bonito. É impossível o seu blush ficar marcado se você usa esse pincel aqui. Impossível! Por mais que ele seja grande. Para iluminador, sem dúvida, o pincel que eu mais uso é esse aqui também da Ruby Rose, que é daquela série de cópias da Sigma. Eu demorei muito para achar um pincel com esse formato aqui. Eu só achava pincel para iluminador com esse formatinho aqui ou com esse formatinho aqui. Ou ainda, as pessoas, tipo, sugeriam pincéis assim, ó, muito pequenininhos. Deus me livre. Eu queria muito um pincel que fosse bem compridinho aqui e bem fofinho, bem cônico aqui na ponta. E aí, quando eu achei esse da Ruby Rose, eu dei graças a Deus. Na verdade, eu dei graças a Deus quando eu achei toda a linha de pincéis da Ruby Rose. E aí eu vou pegar esse iluminador e vou aplicar aqui. Eu acho que dá um efeito maravilhoso. O meu rolê com esse pincel é porque eu procurava um pincel que se desse bem com todas as texturas de iluminadores. Na época, eu tava procurando um pincel que se desse bem com aquela paleta The Wet Set da Kylie Cosmetics, que é uma paleta de iluminadores bem cremosinha e só dava pra aplicar ele com o dedo, porque eu não tinha nenhum pincel à altura na época, né? E vocês sabem que eu odeio aplicar coisa com o dedo, eu não gosto de sujar a mão. E aí eu consegui achar esse, que ele consegue tirar o produto lá do pan, mesmo ele sendo mais cremosinho, e aplicar na pele. E aí, como ele faz o trabalho nesse tipo de textura de iluminador, eu aderi ele para tudo. Iluminador cremoso, iluminador líquido, iluminador em pó. É realmente o meu pincel favorito para iluminador. E como eu estava explicando, eu não sou muito a pessoa do pó, né? Eu gosto mais de aplicar pó na área dos olhos. Eu gosto mais de selar essa área aqui. Às vezes eu desço um pouquinho aqui, se for uma base que costuma acumular ou marcar um pouquinho, aí eu tento amenizar com pó, mas geralmente não resolve muito. Para essa função eu uso esse pincel aqui da Macrylan, que é o A29. Eu acho ele perfeito para a área dos olhos, perfeito, porque ele encaixa, gente, certinho aqui, ó, certinho. Por isso que não tem erro de fazer a aplicação com esse pincel aqui. E claro, se eu tiver só com esse pincel também, eu consigo aplicar no restante do rosto. Só que eu tenho que trabalhar com um pouquinho mais de paciência, porque ele não pega uma área tão grande do rosto. Agora, se for aquele pincel que eu usei pro blush, ele dá conta de aplicar o pó no rosto mais rápido. Mesmo estando com o blush aqui na outra ponta, não tem problema nenhum. Eu consigo aplicar o pó com facilidade e com mais rapidez por ele ser maior. Para sobrancelha, eu gosto muito de um tipo de produto específico para sobrancelha, que é esse aqui, essas pastinhas que você pega o produto e vai preenchendo as falhinhas. E eu tenho também um pincel favorito para esse tipo de coisa. Na verdade, o meu pincel chanfrado favorito é esse aqui da RK by Kiss. Eu gosto muito de pincéis assim, que tem os dois lados, a escovinha e o pincel chanfrado. E esse aqui da RK by Kiss eu tenho há muito tempo, tanto que tá até já apagado o nome aqui da marca. Ele, quando vem novinho, ele vem muito fininho, então assim, para aplicar sombra, fazer delineado com sombra, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Só que para sobrancelha eu uso literalmente qualquer pincel chanfrado. Eu vou mostrar para vocês que apesar desse daqui ser o meu favorito, inclusive nem é ele que eu tô usando ultimamente, porque ele tava nos kits de maquiagem para os atendimentos de cliente, e por mais que ele seja meu favorito, eu vou aplicar o trequinho de sobrancelha com outro pincel chanfrado. Esse aqui é o da Vult, também é antigaço. Gente, meus pincéis são antigaços porque é o número 2. São antigaços porque eu cuido muito bem dos meus pincéis. Não é o preço do pincel que vai influenciar na durabilidade dele, é o jeito como você cuida do pincel. Então aqui os meus estão bem apagadinhos, mas ainda deu pra ver a referência dele aqui. Uma hora vai apagar de vez. O rolê do pincel chanfrado e da pastinha é você pegar produto, por mais que o pincel seja velho, esteja com a cerda aberta, é apertar o produto
na palma da mão, isso na automaquiagem, falando de novo, toda vez que eu coloco um produto na mão é porque é automaquiagem, o produto é meu, e assim eu consigo deixar qualquer pincel bem fininho, com um traço bem fininho, tá vendo? As cerdas ficam bem juntinhas e eu consigo fazer os traços bem fininhos. Como eu já ilustrei que eu consigo deixar qualquer cerda fininha, eu vou oficializar o uso desse pincel aqui, como sendo meu favorito. Agora os pincéis de olhos. Gente, tem pincel de olho aqui que eu nunca troquei de favorito. Eu já comprei vários outros de outras marcas para ver se substituía, mas não substitui. Esses dois básicos para mim que não tem nenhum substituto é o número 15, eu acho que é número 15, pelo que eu lembro de cabeça, da Vult, só que o meu, de novo, ó, tá apagado aqui a referência, mas buscando na internet eu acho. E esse aqui da Vult também, que não sei qual que é o número porque também tá apagado. Esse aqui, na verdade, ele tem uma outra ponta aqui que é tipo uma esponjinha. Só que essa outra ponta caiu, eu joguei fora, não tinha serventia nenhuma. Mas esse pincel aqui, cara, não tem nenhum outro que pegue sombra como ele. Não tem nenhum outro pincel de depositar sombra que faça o mesmo serviço que ele. Vou até usar essa paleta aqui que minha amiga Natália sempre fala pra usar ela nos vídeos e eu acabo quase nunca usando. Vou pegar essa sombra aqui com esse pincel e essa sombra vai ser a sombra da pálpebra e eu vou usar ela pra depositar aqui. É claro que tem outros pincéis nesse formato, mas eu acho que nenhum é tão bom quanto esse, o que é uma pena, porque ele é meio difícil de achar ultimamente. Antes, quando só tinha os pincéis da Vult, tipo, tinha Macrylan também, mas teve uma época que os pincéis da Vult eram muito mais populares. Aí era mais fácil de achar. Hoje em dia eu acho tão difícil de achar, cara. No Shopee com certeza deve ter, mas às vezes eu também não lembro de procurar. Tem um outro que é um substituto que eu uso de vez em quando esse daqui tá sujo. Quando ele cai no chão também, que eu tenho que colocar pra lavar, porque ele é muito pequeno. Eu tenho pavor de pincel pequeno, porque o restante do tamanho dele é a outra partezinha que caiu. Olha só em comparação com esse aqui, né, que é um tamanho mais tradicional. E esse aqui, inclusive, é um substituto para esse, mas eu acho que ele não é tão bom. Até porque eu tenho dois desse, né, que é o B107 da Macrylan, e aí eu comprei um segundo B107 da Macrylan, só que eles não vieram iguais. Então por isso que eu acho que tem essa divergência aí de qualidade. Tá vendo que esse daqui é maior, esse aqui é mais comprido? Não sei, gente, não é igual. Quando aquele lá da Vult tá sujo, eu sou obrigada a usar esse. Eu vou aplicar aqui no olho pra vocês verem que ele faz o trabalho também, mas não é igual o da Vult, já falei. Um outro pincel que eu amo é esse pincel aqui da Elf. Sim, gente. Eu comprei ele assim por acaso e aí eu me apaixonei por esse formato de pincel. E eu já comprei um outro que ele parece ser igual, mas não é. Que é o B907 da Macrylan. Olhando assim, ó, vocês até acham que é igual, mas quando eu coloco no topo, tá aí uma coisa que eu tenho pavor quando eu vou comprar pincel. Só tem a foto do pincel assim e às vezes eu quero ver o topo. O topo deles, dos dois, são diferentes. Tá vendo que esse daqui é bem menor do que esse? Fora que as cerdas também é diferente. Esse daqui é um pouquinho mais mole do que esse daqui é mais firme. E aí, dependendo da aplicação que eu quero fazer, tem que ser esse daqui. E ele é perfeito para quando eu quero esfumar pequeno. Sabe quando você quer esfumar de uma forma mais precisa? Vou usar essa sombra aqui, porque eu consigo deixar mais concentradinho aqui no cantinho, por exemplo. E aí, se eu quiser esfumar, eu até consigo. Só que tem que ter aquela paciência a mais para esfumar, para conseguir um efeito bom de esfumar, né? Já esse pincel aqui, número 15 da Vult, pra mim não tem outro melhor que esse. O meu tá até manchadinho aqui já, de tão velho. Ele já esfuma maior, ele já deixa um ar mais difuso. Coloquei uma camadinha de pó aqui porque o roxo tava caindo na pele. Então assim, voltando ao que eu tava falando dos pincéis, eu acho que não precisa ter os dois. Mas é o que eu falei, dependendo do formato que eu quero fazer o olho, eu acho que facilita a minha vida ter um mais preciso e um mais abertinho como esse. Porque esse eu subo esfumado pra cá. Aquele outro eu deixo o esfumado mais contido.
Um outro favorito de olhos é aquele que eu já mostrei para comparar com o pincel da Elf, que é o B907 da Macrilan. Gente, olha esse tamanho aqui, perfeito para fazer a aplicação embaixo dos cílios inferiores. Muita gente tem dificuldade de fazer essa parte aqui dos cílios, mas às vezes erra usando um pincel muito grande. E aí quando você tem um pincel menorzinho, ó, ele dá o tamanho certinho do que essa aplicação aqui tem que ser. Depois de aplicada a sombra, é só esfumando. E por isso que eu acho que esse pincel todo mundo tem que ter, porque todo mundo em um momento da vida teve dificuldade de fazer o esfumado nessa parte aqui. E ele faz praticamente o esfumado sozinho por causa do tamanho e do formato dele. Claro que se você tiver o olho menor que o meu, você precisa usar uma versão dele menor, que é o B906, que é um pincel que eu acho que todo mundo tem que ter também. Por mais que o olho seja grande ou seja pequeno, porque além dele conseguir fazer o esfumado na parte inferior dos olhos, nos olhos pequenos, ele também consegue criar detalhe dentro desse esfumado aqui que eu já fiz no roxo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um detalhezinho com uma sombra mais escura, tipo essa, eu consigo aplicar bem dentro de onde já tem a sombra roxa. Consigo fazer a aplicação bem rente aqui aos cílios superiores também. No mais, ele é um pincel de precisão mesmo. Tanto para cílios inferiores, quanto para fazer um esfumadinho na parte superior. Uma outra função desse pincel aqui é que ele é ótimo, vou usar essa sombra aqui, para aplicar nessa parte interna aqui dos olhos, ó. Vou aproveitar esse pincel menorzinho para mostrar para vocês que mesmo num olho do tamanho como o meu, também dá para fazer a aplicação aqui na parte inferior dos olhos. Só que a aplicação fica muito precisa, não fica já do tamanho certinho, igual o outro pincel deixa. Esse daqui eu tenho que ir construindo o tamanho que eu quero. Máscara de cílios e batom já aplicados, porque não precisa de um pincel específico para cada um deles. Vou finalizar o vídeo aqui deixando uma observação de que se você gostou de algum desses pincéis, tenta não focar tanto no modelo e na marca que eu usei. Tenta focar mais no formato dele e no que ele poderia se adequar para você. Porque às vezes você não acha o pincel que eu usei, que eu te mostrei, que é o meu favorito, mas não necessariamente é ele que vai fazer a maquiagem. Às vezes é mais questão de técnica e não do pincel especificamente. A não ser que ele seja um pincel com um formato muito exclusivo, como os da Real Techniques. E também lembrar que não é porque eu uso um pincel de tamanho X para aplicar na parte inferior dos olhos, por exemplo, que significa que esse pincel específico vai te servir. Talvez você nem goste desse pincel. Então, de novo, eu te instigo a procurar por pincéis que sejam de um tamanho, de um formato que você acha que te supriria bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês com opções de pincéis para determinadas etapas da maquiagem. E voltem mais vezes aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!